Pessoal, bom dia a todos. Em primeiro lugar, quero agradecer a todo mundo por ter vindo. Esse aqui é o primeiro seminário do Fórum de Inovação e Tecnologias Sociais que a AGIR organizou. Bem, meu nome é Frederico Policarpo, eu sou responsável pela área de Inovação e Tecnologias Sociais da AGIR. Bem, eu vou começar contando rapidamente, fazendo um histórico do fórum, dessa ideia do fórum para a ideia do seminário, falando um pouco o objetivo e apresentando como vai ser organizado o nosso seminário aqui hoje e chamando os participantes dessa primeira mesa. Bem, a gente tem discutido isso nas reuniões do fórum, mas eu vou fazer aqui uma breve síntese. Bem, essa área, a AGIR, Agência de Inovação da UF, ela não tinha essa área de inovação e tecnologias sociais e ela foi criada esse ano para atuar junto com duas outras áreas da AGIR, que é a incubadora e o ético. Então agora a gente tem essas três áreas, junto com o administrativo da AGIR. E a primeira coisa que nós fizemos, a primeira ação, a primeira medida que nós tomamos, foi tentar mapear, começar a fazer um mapeamento dos pesquisadores aqui da UF que trabalhavam com temas relacionados à inovação e tecnologia social. E como nós fizemos isso? Que essa área não existia aqui na UF, então os pesquisadores que trabalhavam com esse tema estão dispersos ainda na UF. Então nós começamos fazendo um recorte que era pegar os coordenadores dos projetos de PIB Nova, que já tinham coordenado, e também esse ano a gente pegou os coordenadores que têm projetos de PIB Nova. Então esse foi o primeiro recorte que nós fizemos para começar a juntar os pesquisadores dentro da UF interessados nessa temática. E aí nós realizamos já 3 reuniões e nós estamos cada vez mais aumentando e nós já temos conversado na AGIR de como a gente aumentar esse mapeamento, como a gente vai chamar mais pesquisadores, vai identificar quem está fazendo pesquisa com essa temática e chamar para participar do fórum. Bem, então, nós organizamos o Fórum de Inovação e Tecnologia Social dessa forma, já tiveram 3 reuniões, e na última reunião que nós tivemos, houve uma demanda dos membros do fórum, primeiro de entenderem o que é AGIR. Muitos pesquisadores falaram que não sabiam muito dizer o que era AGIR. Então, por isso, a gente vai fazer essa primeira mesa de apresentação da chefia e das divisões dentro da AGIR. Vai ser a incubadora, o ético e o administrativo. E o Thiago, que é o chefe da AGIR, nós vamos fazer uma apresentação geral da AGIR. O líder da AGIR. Aumentou aqui uns 3 centímetros de careca. Nosso líder? Melhorou? A responsa pega. Bem, então vamos fazer isso, essa primeira mesa. Depois o Thiago vai fazer uma palestra explicando melhor esse tema de inovação e tecnologia social. Circulou um paper que o Thiago escreveu, um rascunho de um paper, um esboço que ele está escrevendo, circulou na lista do fórum. E na segunda parte,
nós vamos fazer apresentações dos trabalhos que cada pesquisador coordena. Isso também foi uma demanda que surgiu no fórum, que era para que nós, por isso que esse é um fórum, esse é um seminário interno, que nós pensamos que esse seminário, como se fosse um seminário preliminar para um seminário maior no ano que vem, para que todo mundo, todos os membros do fórum, conhecessem o trabalho dos outros. Para quê? O objetivo final, o objetivo que nós estamos caminhando, é que a gente comece a delimitar o que é inovação e tecnologia social na Universidade Federal Fluminense. Essa foi também uma estratégia da AGIR de não começar se estabelecendo os critérios antes de estabelecer os critérios com os pesquisadores. Com os pesquisadores que estão trabalhando com essa temática. Então esse é o desafio que nós colocamos no fórum, e esse seminário é justamente para a gente começar a ir mais nessa direção e começar a tentar delimitar melhor essas ideias aqui, esses conceitos dentro da UF. E, bem, paralelo a isso, eu queria falar para vocês, que alguns professores já foram lá falar, nós também estamos gravando esse seminário. A ideia é que no final a gente produza um pequeno texto com um resumo do que foi o seminário. E também nós estamos pedindo para que os coordenadores e os bolsistas, eventualmente, que gravem um pequeno vídeo de apresentação do trabalho. Nós estamos pensando em botar isso no site da AGIR e começar a trabalhar com divulgação científica também, com base nos trabalhos. O professor Júlio e a professora Ana já foram lá falar, uma coisa bem curta, só para a gente começar a trabalhar com a divulgação científica. Então é isso, eu vou chamar os participantes dessa primeira mesa. Por favor, o Tiago, que é o coordenador da AGIR. A Nancy, que é a coordenadora do Ético, que é o escritório de transferência de conhecimento. O José Antônio, que é da parte administrativa. Bem, então vamos lá, como nós começamos? Bom, obrigado, bom dia. Eu vou começar agradecendo ao pessoal que se esforçou para isso aqui acontecer, a Yara ali, a Ana, infelizmente, não está aqui dentro da sala nessa hora, mas é difícil, vocês sabem, né? A UF, uma universidade com greve, com problema, a gente está com obra ali do outro lado, é sempre difícil tocar essas coisas. Eu vi o esforço do pessoal, então parabéns, Fred, parabéns à equipe por ter conseguido mobilizar. Indo na mesma direção da fala do Fred, eu acho que é muito importante a gente entender, ali, quando eu digo a gente, né, nós da AGIR e vocês, que a nossa proposta é uma proposta de gestão compartilhada. Então a gente quer que todos vocês realmente se sintam donos e parte desse movimento e desses instrumentos que nós estamos criando, né? Então hoje a gente já tem um edital, né, que é o PIB Nova. Eu tenho medo de me tornar repetitivo, mas toda hora eu falo isso, né? Quando eu cheguei aqui, esse edital não estava calibrado para atender a área de ciências humanas e sociais aplicadas, né? Que é diferente de você ter um projeto que tem como objetivo o desenvolvimento social, né? Muitas vezes um projeto da área de humanas e sociais aplicadas, ele pode não ser um projeto de desenvolvimento social. Exemplo, né? Tentou uma porção de projeto, por exemplo, na área de economia, consultoria e gestão da inovação para empresas de Friburgo, por exemplo. É um projeto que apareceu. É da área de humanas e sociais aplicadas e não é desenvolvimento social. Tá? Só para vocês verem que
Então essa coisa não é, eu comecei misturando isso. Tá? E aí eu já cometi um primeiro erro, já abri para vocês que isso foi um erro, né? A gente, quando dividiu isso, fez isso. A gente vai tentar corrigir, vamos corrigir no próximo edital, essa coisa não vai acontecer. Né? Por outro lado, tem projetos que são da área de engenharia e tal, e que também não são exatamente com o mercadológico, são projetos de desenvolvimento social. Então, para a gente dar esse recorte na área de humanas e sociais aplicadas, a gente dá um recorte que alguém fica de fora. Então, esse não é bom. A gente vai ter que refazer isso e pensar de uma forma diferente. E aí a gente partiu do princípio que a melhor maneira de pensar isso seria com vocês, poxa, né? Não tem outra maneira de fazer isso que não seja com quem está praticando, tá? Então, e aí, como o Fred já falou, a gente criou essa área social, né? Criou o Fórum Social, que é o Fórum de Tecnologias e de Inovação e Tecnologias Sociais. Eu vou explicar por que a gente separa inovação de tecnologias sociais mais à frente, quando chegar a hora da minha fala. E para tentar, vamos dizer assim, desenhar melhor isso, criar outros instrumentos que não só esse edital de bolsa para aluno, né? A gente pode criar outros instrumentos, devemos criar outros instrumentos, e criar uma instância oficial que possa se comunicar, não só com a UF, mas também com as agências de fomento. Eu acho que esse é um ponto importante, a gente precisa de dinheiro para fazer o que a gente quer fazer, e não dá para jogar essa expectativa só na UF. A UF tem que pingar alguma coisa para a gente, mas a gente tem que conseguir dinheiro em outros lugares também. Bom, então a gente tem, né, na AGI a área social, o ético, a incubadora, né? A gente tem um projeto de parque tecnológico, que já está na fase de projeto, e a ideia é que a área social possa perpassar todos esses mecanismos da AG. Então, no futuro, seria interessante a gente estudar maneiras de proteção, né, na área social. Provavelmente não é patente, né? Deve ter lá o estímulo, a gente tem que estudar, ver a viabilidade de fazer isso, como é que faz e tal, né? E, obviamente, conjuntamente com o fórum. A incubadora hoje, ela não está preparada para receber um empreendimento social. O nosso calibre hoje pode, se chegar um empreendimento social lá, a gente vai gostar, a gente vai aceitar e tal, mas eu não tenho um tratamento específico para ele, o que na minha opinião é ruim, porque um projeto social merece um tratamento de um projeto social, né, de desenvolvimento social, e não um projeto não ser tratado como uma empresa, né? Então isso seria importante também, adequar a incubadora de empresas a esse tipo de coisa. Aí agora eu já estou botando o chapéu, tirei o chapéu coordenador da AG, estou botando o chapéu coordenador da incubadora. Então, nesse momento, eu estou acumulando essas duas coisas. Se vocês olharem o caso da UFRJ, por exemplo, eles têm uma incubadora de empresas e eles têm uma incubadora de cooperativas. Mas nem todo negócio social necessariamente tem que seguir o cooperativismo. Então, assim, essa coisa vai ficando cada vez mais complicada. A gente vai botando as camadas, né? E eu tive lá visitando, enfim, eu sou novo nessa área social, comecei a me interessar por isso há um ano e meio mais ou menos, uns 2 anos, não está passando rápido, já faz 2 anos. E aí eu comecei a dar uma estudada, produzi esse primeiro paper que eu enviei para vocês. Isso, na verdade, é um capítulo de livro, gente, até um ponto interessante. A gente está tentando organizar aqui na UF, pedimos o dinheiro já para a FAPESP, vamos ver se isso vem, um seminário no ano que vem, a gente está fazendo um estudo comparado, esse projeto é financiado pelo governo da Suécia. A gente está fazendo um estudo comparado em 13 países sobre o papel da universidade no desenvolvimento social. E aí são países bem diversos, com realidades bem diversas, e a gente está planejando organizar um seminário aqui em abril do ano que vem, com esses caras desses países, para eles dizerem também o que está acontecendo nos países deles. Né? E aí, de repente, eles terem algumas ideias em cima disso. Voltando para a história da incubadora, então não está claro como que a incubadora pode apoiar isso. E seria interessante o fórum ter um posicionamento, olha, a gente gostaria que negócios sociais, ou gostaria da cooperativa, não sei, a gente tem que ter algum posicionamento em relação a isso. A mesma coisa com o escritório de transferência de conhecimentos. Acho que é isso, eu vou passar o microfone aqui para o
demais colegas e depois a gente volta aí. Gente, bom dia, eu sou a Lucy Pedroso, eu sou responsável pela divisão de transferência do conhecimento e o Fred me pediu, por conta de uma demanda de vocês, para fazer uma breve apresentação sobre essa questão da divisão, do que a gente faz lá. Eu não sei se tem alguém aqui que pudesse mexer aqui. A gente existe na universidade enquanto escritório de transferência do conhecimento desde 2003. E essa foi uma atitude de vanguarda da universidade à época, porque a obrigatoriedade de setores como o ético só surgiu em 2004 com a Lei de Inovação, né? Nós tivemos pessoas que acreditavam nessa questão da inovação, da importância da proteção da propriedade intelectual, da propriedade industrial dentro da universidade, muito antes dela ser uma obrigação. O ético é um NIT, é um núcleo de inovação tecnológica que todas as ICTs, as instituições de ciência e tecnologia, são obrigadas a ter, né? E a gente já tinha um antes dessa obrigatoriedade existir. Eu agradeço a essa visão, a Sandra dos Anjos na época, né, na época o Ribeiro Cícero, e foi assim, uma estrada bastante dura para que o ético chegasse hoje a estar vinculado à agência de inovação, né? A gente está aqui, nesse prédio aqui em frente, antes a gente funcionava no Valonguinho, né, mas agora a gente está aqui de casa nova, acabando a mudança. Pode ir, Fred. A nossa equipe é muito pequena, tirando eu só trabalho com bolsista, né? A gente ainda, apesar dessa estrada, desse tempo todo, é alguma coisa que a universidade ainda não, digamos assim, abraçou com força, né? Eu acho que o Thiago está vindo para mudar isso. A gente está batalhando para chamar mais pessoas, para construir uma equipe capacitada e voltada para essa questão. Mas, no momento, somos nós, esses que aí estão, e a gente conta com os recursos da Agile e da própria. O ético não tem recursos próprios ainda. Bom, nós temos um conjunto de competências estabelecido lá em 2003, que, na época, era o que se pretendia que fosse feito pelo ético, então ético, né? Não existia uma agência de inovação. Hoje, esse conjunto de competências, ele se confunde com as atribuições que devem estar ligadas diretamente à agência de inovação, que hoje é um órgão acima do ético. Então, o que a gente tem feito? A gente tem feito um trabalho de avaliação das atribuições do ético para que elas possam ser atualizadas e separar o joio do trigo, né? Porque hoje a gente tem uma instância maior que deve cumprir uma boa parte do que está ali como atividade do ético. Essa é uma das primeiras partes. Então, por exemplo, elaborar e implementar um plano de marketing de conhecimentos da UF com potencial de negociação é uma coisa que a gente pode pensar que deve estar num nível acima do ético, porque hoje a gente tem uma incubadora, hoje a gente tem uma divisão administrativa enfim, que permeia toda uma atividade como essa, que não pode estar só mais ligada ao ético. Quer dizer, a sigla permaneceu, de Escritório de Transferência do Conhecimento, embora o nome tenha mudado com essa reestruturação da universidade. Continuando, essas são, enfim, mais atribuições, né? Características diretamente relacionadas à natureza da atividade do ético, formalizar, encaminhar e acompanhar os pedidos da UF junto ao INPI, que é o órgão que faz o registro da propriedade industrial, né? Essa questão da negociação de licenças também é muito ligada ao ético. Então tem um conjunto de coisas aqui que são nossas, sim, e outras que a gente está avaliando passar para a instância superior no sentido de construir uma nova norma.
que a gente fez em 2015 de mais relevante? 2015 foi um ano de rearrumação. Eu acho que, apesar da gente já estar há alguns anos ligado à agência de inovação, eu acho que a chegada do Thiago ela foi realmente um marco, foi um divisor. E, então, esse ano que passou, nós tomamos uma série de medidas para poder dar uma cara nova para o ético, né? Então, nós fizemos uma revisão de todos os nossos contratos, de todos os formulários que a gente usa. Nós estamos fazendo ainda, não está pronta, porque a gente precisa amadurecer um pouco mais, até porque a própria agência de inovação também está passando por algumas mudanças. A gente está fazendo uma revisão no nosso estatuto. Fizemos uma atualização no nosso site. A gente está procurando capacitar a nossa equipe, embora pequena, mas a gente tem ido a seminários, cursos, feito cursos à distância e tal, para que a gente possa começar a construir uma massa crítica. São bolsistas? Vão sair eventualmente? Vão, mas é inegável a contribuição que eles têm deixado no ético, é assim, muito significativa. Eu tenho o maior orgulho de trabalhar com os meninos que eu trabalho, né? A reestruturação física da nossa divisão, né? Fisicamente a gente mudou, a gente cresceu, a gente está aqui, a nossa sala é melhor, a gente tem equipamentos mais condizentes com a tecnologia hoje e tal. A gente está montando uma parceria com o Elo Group, que é uma empresa, para poder fazer prospecção mercadológica das tecnologias que a gente tem hoje. Ou seja, o que a gente tem hoje, o mercado quer, em essência é isso. Então, nós vamos selecionar algumas tecnologias e vamos fazer um diagnóstico dessas tecnologias. Não apenas em termos de mercado, mas também em termos da capacidade da universidade de empreender e transformar essa tecnologia, por exemplo, numa possível empresa incubada. Então, há pouco tempo a gente começou a conversar com o pessoal de lá, tivemos uma reunião na semana passada muito boa, e eu acredito que a gente consiga, eles vão ter que conversar com os grupos de pesquisa, vão, enfim, fazer um levantamento, e é um diagnóstico bastante bom, bastante significativo em termos de levantamento de informação, e para a gente poder trabalhar, para o pesquisador saber onde aquela tecnologia dele se situa, em termos de desejo de mercado, necessidades de mercado, acho que vai ser uma coisa bem interessante para a gente poder direcionar melhor os recursos que a gente tem, né? Semelhante a esse fórum de tecnologia social, a gente está construindo um fórum de propriedade industrial. E esse fórum, ele vai nos ajudar na questão da execução da política de PI na UF. Então a gente está construindo, já está pronta, mas a gente precisa da avaliação do Thiago e tal, para poder fechar. A gente está construindo uma... Suave, gentil, delicado, imagina, que isso. A gente está, essa minuta, propondo uma política de PI na universidade. A gente vai lançar lá no fórum, para que o fórum nos diga, olha, o caminho é esse, vamos fazer assim, vamos fazer assado. Há algumas questões que são estratégicas, que a gente precisa definir. A universidade é, por essência, um órgão colegiado, então não cabe à agência de inovação, eu entendo isso, o Thiago entende isso, não cabe à agência de inovação ou ao ético estabelecer essas políticas sem ouvir os pesquisadores, né, que são eles que trazem, que fazem e que são a razão do ético existir. E aí a questão dos... por que a gente entende que os critérios são estratégicos? A gente entende porque, por exemplo, como é que a gente pode definir que vai haver área de conhecimento prioritária? A gente vai carregar o dinheiro da agência de inovação na área de PI para que áreas? Quem define isso? A instituição, né? Vai ser o quê? Fármacos? Tecnologia de alimentos ou engenharias? Quem é que define isso?
a gente pretende que o fórum nos ajude com isso, né? A gente pretende isso. A questão da análise da pertinência das invenções frente às definições estratégicas da universidade. A gente acolhe, a gente espera, deixa para mais um ano. O que diz o PDI? Como é que a gente vai conjugar essas duas coisas? A avaliação dos atuais pedidos de patente em relação ao seu potencial de mercado. Se não houver potencial de mercado para aquela patente que está lá depositada, ou aquele pedido de patente, que nos custa, né? Mas é uma patente que não tem mais, é uma tecnologia. O NPI, ele leva 12, 15 anos, às vezes, para dar uma resposta em relação a uma patente que a gente tenha depositado hoje. Com isso, tecnologias se tornam obsoletas, né? Só que professores se aposentam, né? E aí a gente assume, quando a gente deposita um pedido de patente, a gente assume um compromisso por pelo menos 20 anos. Pagamento de anuidade, tem que ter um grupo de pessoas para acompanhar aquele pedido de patente. Se há uma exigência, a gente tem que atender. É pago esse atendimento, a não ser que seja uma exigência total. Mas se houver uma exigência técnica, a gente tem que atender. Esse cumprimento é pago. Então a gente assume um custo para isso. Para uma coisa que não vai dar em nada. Como é que a gente faz? Hoje a universidade não tem uma definição do que fazer em relação a esse grupo de tecnologias que potencialmente não vão dar em nada, né? Então a gente precisa de um fórum para nos ajudar a definir isso. Outra coisa importante, nós recebemos invenções das mais diversas áreas. Muitas vezes elas podem não estar alinhadas com a proposta estratégica, com definições estratégicas que a universidade está tomando naquele momento. Muito bem, já que a gente assume um compromisso de 20 anos, o que a gente faz com essas invenções que nos chegam e que não são alinhadas ou não estão alinhadas naquele momento com outras definições estratégicas da universidade? O que a gente faz com elas? Libera para um pesquisador depositar? Pode ser, mas a gente não tem mecanismo legal que nos permita fazer isso hoje. Então, hoje, obrigatoriamente, ou eu deposito ou eu ponho ela na gaveta, se eu não tiver dinheiro. Eu tiro a chance do pesquisador fazer esse depósito e levar a patente para ele mesmo. Né? Só para a gente dar uma olhadinha, a gente ter uma visão rápida, não vou encher vocês com números. São 74, se eu não me engano, patentes, pedidos de patentes. Nós temos uma patente concedida de modelo de utilidade, que é um equipamento de endoscopia rígida, né? Essa é uma das patentes que a gente tem licenciado. Uma outra patente que a gente tem licenciado é uma broca, né, o pessoal da área de odontologia, né? Em parceria com a USP e com outras instituições, é um pedido de patente em cotitularidade. Esta patente ainda não está concedida, né? Nós temos cerca, são 19 registros de software, alguns muito interessantes. A gente tem um software chamado MeaVox, que foi um software desenvolvido para que houvesse a facilidade da interação entre o autista e pessoas que não são portadoras de necessidades especiais. Então facilita muito a relação entre essas duas pessoas que têm, enfim, comprometimentos diferentes, né? Temos 11 pedidos de desenho industrial, alguns licenciados. Estamos numa luta com o INT, porque não, é o INT dessa vez, porque é em cotitularidade, porque foi uma das pesquisadoras da UF que ajudou a desenvolver, e o INT não reconhece essa cotitularidade. Então a gente tem brigado com ele já há algum tempo. Alguns pedidos de marca, são cerca de 18, e 5 modelos de utilidade. Modelo de utilidade também é patente, mas num nível de atividade inventiva um pouco menor. Um exemplo clássico de modelo de utilidade é
o telefone, já existia o telefone a disco, para quem lembra, tem gente que não sabe o que é isso, né? Mas já existia o telefone a disco e aí criaram o telefone de tecla. É um telefone, continua sendo um telefone, mas houve uma modificação e aí se chama modelo de utilidade. É patente também, tá? Pode ir, Fred. Por área, 1% da física, 9% em tecnologia dos alimentos, 30% nas engenharias e 60% dos nossos pedidos de patente são na área da saúde, tá? Vai lá, Fred. E os ativos por titularidade. Alguns ativos são exclusivos da universidade, só há pesquisadores da universidade envolvidos, mas, por exemplo, o grosso das nossas patentes são em parceria. 53 das nossas patentes são em cotitularidade com outras instituições de ensino, né? Marcas são só da UF. Programas de computador, há 3 que são com outras instituições de ensino também. E desenho industrial, em cotitularidade. Todos são em cotitularidade com o INT, como eu já contei antes para vocês. Eu acho que, assim, uma panorâmica, eu acho que é por aí. Se vocês tiverem algum comentário, alguma pergunta. Bom dia, meu nome é José Antônio Ataíde. Juntamente com o Thiago, eu estava na incubadora com o Thiago, ele me pediu então para que assumisse a divisão administrativa, que é uma divisão que inicia na sua gestão. Nós tínhamos uma outra estrutura para agir. E então sugeriu a criação dessa divisão juntamente com a divisão de tecnologias sociais. E como o próprio nome diz, né, a divisão administrativa inicia as atividades acessórias à agência de inovação, em apoio à própria direção da agência, como as outras divisões. Isso permite que proporciona ao Thiago uma mobilidade, né? Ele está em reuniões, em contatos, e eu permaneço um pouco mais na agência, cuidando então da atividade meio, enquanto os demais cuidam das atividades finalísticas. Então, a divisão administrativa é isso. Obrigado. Tem só uma parte que o Zé Antônio esqueceu de falar, que é o seguinte: essa parte administrativa cuida também das bolsas, né? Então, vocês que têm documentação de bolsa, tem questão e tal. Estão nas atividades acessórias. Exatamente. Né? O Marcelo, né? Vocês devem falar com o Marcelo Cavalcante, infelizmente alguém tem que falar na lojinha, né? Infelizmente ele ficou lá, não está aqui. Mas vocês falam com ele, né? O Marcelo trabalha diretamente com o Zé Antônio. Só para vocês conhecerem e dizer para vocês que a gente está aberto. Vocês, né? É muito importante para a gente que vocês sintam parte disso, sintam parte desse processo, saibam quem são as pessoas e conheçam essas pessoas pelos nomes e que se sintam à vontade para falar com as pessoas diretamente, de uma forma bem humana mesmo. A gente não tem a gente não morre. Pode chegar, tá? Fred, quer falar alguma coisa? Agora vai ser a sua palestra. Depois da palestra do Thiago, a gente gostaria que vocês dessem um pulinho aqui no prédio do lado, que é o andar da Agir, para vocês conhecerem lá o espaço, que ainda a gente está de mudança, o espaço ainda está sendo estruturado, mas só para vocês já conhecerem, saberem a sala de cada um, tá? Bom, então tá, beleza. Obrigado, Fred. Obrigado, pessoal. Acho que agora é o que eu faço aqui, aquela fala em cima do paper, né? Bom, essa história desse estudo, ela surgiu antes de eu vir para cá, né? Esse projeto que eu mencionei para vocês com o governo da Suécia, esse projeto começou em 2005. Então, em 2005, a gente começou a estudar o papel da universidade no desenvolvimento socioeconômico. Então, nós tivemos uma primeira rodada de 2005 até 2010, em que nós olhamos o papel da universidade no desenvolvimento econômico, olhando transferências de tecnologia, empresas criadas, etc.
Depois esse projeto engasgou por 2 anos, né? Então de 2010 a 2012 ele ficou tentando arrumar dinheiro para recomeçar. Em 2012 nós recomeçamos aí com esse foco social. A gente, uma vez por ano se encontra, esse ano nós já nos encontramos em Cuba, foi em setembro, a gente se encontrou, a gente está escrevendo um livro, esse livro vai ser pela Springer, e a ideia é que esse seminário que a gente vai fazer aqui em abril seja um seminário de lançamento do livro, desse livro, que é o estudo comparado desses países. Bom, o estudo, no caso brasileiro, que a gente quis olhar, basicamente, era que tipo de políticas públicas existiam para promover o engajamento de universidades, né, ou de instituições de ensino superior na questão do desenvolvimento social, tá? E aí depois a gente fez um estudo de caso em cima da UFRJ, vendo como que a UFRJ respondia a essas políticas, ou de certa forma pautava essas políticas também, né? Porque não é linear, não é da política para a universidade, às vezes a universidade coloca pautas também. E o caso da UFRJ é muito ilustrativo, né, nesse sentido, porque eles criaram incubadoras de cooperativas, e hoje isso é um programa nacional. O cara que criou essa incubadora, que é o Gonçalo, ele é lá do Ministério, tem 60 e tantas incubadoras desse tipo no Brasil. Inclusive agora tem um edital aberto do CNPq para apoiar incubadoras desse tipo. Quer falar alguma coisa? Eu só queria fazer uma pergunta que é primária, mas que eu tenho toda. Por favor, faça. Exatamente qual é a função do incubador. Ah, perfeito, Você legal. está falando de incubador, e eu estou assim. Obrigado, E faz uma incubadora, né? Qual é a função dela? Perfeito. Tá ótimo. A incubadora, gente, a pergunta da professora é muito pertinente, desculpa, tá? Inclusive eu já vi até aluno chamar de chocadeira, né? Incubadora, ela é basicamente um processo, ela não é um lugar, ela é um processo, tá? Em que entram indivíduos e saem organizações, tá? E essas organizações podem ser empresas, podem ser organizações sociais, mas ele é basicamente a incubadora durante muito tempo foi tratada como um projeto de extensão, tá? A da UF foi criada na Pró-Reitoria de Extensão, a da UFRJ foi criada na Pró-Reitoria de Extensão, a grande maioria das incubadoras do Brasil foram criadas como projetos de extensão. E o que está sendo estendido nesse caso são as atividades de ensino, tá? Para que você possa ensinar grupos de indivíduos a se comportarem como organizações. Isso é uma incubadora. Não sei se eu respondi de forma clara a sua pergunta. Eu sou da área de economia e engenharia, né? Então, às vezes, eu respondo as coisas de um jeito que de tradução. E para mim também isso qual é a diferença entre uma incubadora e uma cooperativa? A diferença entre uma incubadora e uma cooperativa é que a cooperativa é uma organização, tá? A incubadora, sei lá, vamos pegar o exemplo da UFRJ, tá? Só para dar um exemplo. Lá na UFRJ, eles identificam, na incubadora de cooperativas, tá? Eles identificam demandas que existem na sociedade, que hoje são atendidas por grupos de indivíduos desorganizados, tá? Então, eles têm 3 casos interessantes lá, né, que eu sempre cito, né? São casos deles, tá, gente? Eu só fui lá, estudei, vi o site e tal, então se eu falar alguma coisa errada, se tiver algum, vocês me desculpem desde já. Uma é uma cooperativa de catadores de material reciclável, né? Então eles perceberam que os catadores atuavam de maneira individual, depois eles iam lá e vendiam as latinhas, o papel, não sei o que lá, em estado bruto, né, para alguém que transformava aquilo numa coisa com valor agregado um pouquinho maior. Eles juntaram 50 caras que trabalham com isso, fizeram um planejamento de grana, como é que seria, compraram algumas máquinas, e aí hoje em dia esses caras eles têm um centro de coleta cooperativo, né, que todo mundo cata as suas latinhas e papéis e plásticos por aí, levam lá para o centro ele é gerido sob os preceitos do cooperativismo, então uma cooperativa, né? E aí esse material entra lá, eles transformam, por exemplo, as PETs em granulado, porque o que você vende é o granulado de plástico, certo? Você não vende a PET.
Então, normalmente o catador vende a PET para alguém que transforma o PET em granulado, o cara vende granulado, ganha dinheiro, e o catador fica com uma merrequinha desse valor gerado na cadeia. Então, eles criaram esse centro, e aí o que aconteceu foi que os catadores conseguem vender um produto com um pouco mais de valor agregado. Então, em vez de vender a latinha, eles já vendem aquele bloco de 1 tonelada, de não sei quantas latinhas prensadas, que já sai tipo um quadrado do tamanho da banca de jornal, gigante, assim, de alumínio, que é isso que você vende para a empresa que vai fazer as latinhas, entendeu? Então, essa é uma, catadores, né? A outra que eles têm lá, que é bacana, é de jardineiros, né? Eles descobriram que, né, você tem empresas que fazem jardinagem e você tem jardineiros, né? Então, o cara, ou ele era um jardineiro de uma casa, de alguma coisa, ou ele tinha que trabalhar para uma empresa que presta serviço de jardinagem para a prefeitura e tal. Então, eles organizaram alguns jardineiros, obviamente, eles conseguiram um contrato na UFRJ para essa cooperativa, né? Então, quem toma conta dos jardins da UFRJ é uma cooperativa que foi criada por eles para poder tomar conta daquilo. Então, essa é a diferença. A incubadora, ela apoia esse grupo de indivíduos, essa incubadora de cooperativa, correto? Esse é o caso da UFRJ. Tem um outro caso, tem outros, bom, eu volto aqui, depois eu explico melhor os casos, que tem uma comparação interessante quando você pega o caso da UFRJ e da PUC do Rio, que aí vocês entendem claramente que podem ter abordagens distintas para uma mesma coisa. Essa mesma coisa social pode ter abordagens bem distintas, e é importante nós aqui na UF termos alguma opinião sobre isso, que abordagem a gente quer. Né? Assim, alguma opinião, e eu acho importante que essa opinião venha de quem está praticando, né? Como eu disse, eu não venho da área, né? Então, meu papel aqui é de gestão pública, eu tenho que ouvir vocês. Eu costumo brincar que eu sou animador de festa, né? Então a gente vem aqui, promove a festa e tal, anima a festa, então eu tenho que pegar e fazer isso, virar um documento e institucionalizar isso, né? E criar os mecanismos para vocês terem voz aqui dentro, né? E obviamente pautar as agências de fomento também, tá? Então vou responder a sua pergunta, deixa eu só entrar aqui no negócio aí, gente. Quem tiver qualquer outra dúvida, por favor, perguntem, que eu acho que é importante a gente nivelar às vezes a gente tem essa arrogância de achar que está todo mundo no mesmo nível, né? Não, às vezes a pessoa não conhece aquilo, nunca trabalhou com aquilo, precisa de uma explicação mais detalhada. Bom, então primeiro eu queria colocar uma questão de pano conceitual, assim, que é a relação da inovação com essa coisa social, tá? A inovação, gente, qualquer conceito de inovação, de qualquer agência, de qualquer órgão, de qualquer livro teórico e tal, traz o mercado. Tá? Inovação é um conhecimento novo que gera valor no mercado. No mercado. E aí, bom, aí eu já dou uma pista para vocês do porquê que muita gente rejeitou a palavra inovação quando se fala na coisa social, né? É daí que vem o termo tecnologias sociais. Você conversa com a galera das tecnologias sociais e pergunta qual é a diferença da tecnologia social para a inovação social, o que eles dizem é o seguinte: a tecnologia social, ela chega à sociedade por outros formatos que não passam pelo formato mercadológico, propriamente dito. Eu não sei se eu estou sendo muito técnico ou se eu estou conseguindo passar para vocês essa... E essa diferença é bem sutil. Né? Por exemplo, no mundo das incubadoras, quem trabalha com a questão do cooperativismo e tal, fala em tecnologia social. E quem trabalha com a questão dos negócios sociais, fala em inovação social. Aí eu já dou uma pista para vocês da diferença da PUC para o UFRJ. Lá no UFRJ é tecnologias sociais. Lá na PUC é inovação social. Porque eles trabalham com foco no empreendedor. Eles querem que esses empreendedores criem negócios que gerem valor econômico e que também gerem valor social. Né? Mas ele tem que ser um negócio, ele tem que gerar, ele tem que ser autossustentável, ele tem que gerar... Então são duas abordagens bem distintas, assim, se você pensar numa incubadora, né? Isso muda completamente a forma da incubadora atender essas pessoas. E muda mesmo, gente, assim,
Eu tive a oportunidade de visitar essa incubadora de cooperativas da UFRJ em diferentes momentos, né, da vida da incubadora. E eu lembro a primeira vez que eu fui lá, foi em 2003 ou 2004, essa coisa ainda não estava muito clara como é que era, e eu estava na engenharia, né, cheguei lá todo cheio de planilhas e números, queria fazer o EVTE da cooperativa, né? Aí, depois de alguns minutos conversando, o Gonçalo, lá na época, EVTE é Estudo de Viabilidade Técnica e Econômica, isso é um EVTE, né? Aí cheguei lá, conversei com o Gonçalo, 5 minutos, ele falou, Gonçalo, Tiago, peraí, Tiago, calma, por favor, para, tá tudo errado, cara. Você vai me analisar por essa lente aí, a tua conclusão vai ser que nada aqui deu certo, pô, tá tudo errado. Mas não é nada disso. Porque, nenhuma cooperativa dessa está buscando lucro, nenhuma cooperativa... O meu resultado é que o cara não bebe mais, a família, o filho vai à escola, ele vai no hospital, esse é o resultado que eu atingi. Você está trazendo um negócio aqui para mim que não vai ter... Cara, aquilo foi um tapa na cara. Até hoje eu conheço o Gonçalo, a gente se conversa bastante, se encontra nos eventos da Protec e tal. E ali foi realmente eu caí na real, literalmente. Falei, são coisas totalmente diferentes, pô. Não adianta querer tratar situações diferentes de uma maneira igual, que você acaba sendo injusto, não tem como, né? E desde lá eu já venho com essa coisa, o mundo social é um outro mundo. Ele merece um outro olhar. Não adianta olhar o mundo social igual eu olho para a engenharia e para a economia, que eu não vou ver nada lá. Eu tenho que botar um outro óculos para enxergar o que tem lá. Bom, então, do ponto de vista conceitual, eu queria pontuar essa diferença, tá? Que é a diferença do negócio social para a cooperativa e tal. Na verdade, muitas vezes o conhecimento, a solução é a mesma, o que muda é a maneira como isso chega à sociedade, né? Então, sei lá, só para citar um que eu sempre cito, o soro caseiro, né? Ele é uma tecnologia social, né? Porque ele salva vidas, ele é fundamental. Ninguém em sã consciência vai dizer que o soro caseiro é uma invenção inútil, que é uma coisa que... E nem vai dizer que não chegou à sociedade, né? Eu arriscaria dizer que são escalas de milhões de vidas que são salvas por ano, porque existe isso, né? Enfim, então isso seria o caso de uma tecnologia social. E tem outras, né? Outras tecnologias, a tecnologia de cisternas, né? Que é o caso de sucesso desse movimento e tal. Tem mais de 1 milhão dessas cisternas hoje em dia lá no Nordeste. E é incrível a diferença que faz o cara ter uma cisterna com água dentro quando vem a seca, né? E aquilo é ridículo de fazer, né? O cara compra uma lona, cava um buraco, põe a lona, põe a terra por cima da lona, não sei, é ridículo de fazer, né? Uma receitinha de bolo, o cara vai lá, compra as coisas, faz, é um kitzinho, ele mesmo instala e tal, são elementos que ele compra em qualquer loja, qualquer lugar, é uma tecnologia aberta, ele pode montar aquilo, uma metodologia, eu estaria dizer, né? De montar uma cisterna, né, que qualquer, não precisa ter nenhum nível técnico para fazer, qualquer pessoa consegue fazer, tá? Então esse é o primeiro ponto que eu queria pontuar. O segundo ponto é que quando você fala da maneira como a questão social perpassa o ambiente acadêmico, né, o mundo acadêmico ele tem 3 missões, né? A academia tem 3 missões: ensino, pesquisa e extensão. No caso brasileiro, isso está na Constituição, né, cara? A gente, assim, trabalhando com esses 13 países, eu descobri que isso é uma jabuticaba. Em nenhum lugar isso aparece na Constituição, né? O nosso está na Constituição, é uma base muito sólida, está lá escrito, a universidade faz isso, o governo deve estimular isso, então é muito claro, tá? E aí, como nós somos da pró-reitoria de pós-graduação, de pesquisa, pós-graduação e inovação, né? Obviamente o nosso interesse está mais na questão da pesquisa, né? Então, como que a agenda de pesquisa da universidade pode estar a serviço da questão do desenvolvimento social, né? Obviamente, dentro do mundo do ensino, tem uma série de ações para desenvolvimento social, né? Como, por exemplo, o programa de cotas, o programa de assistência estudantil, o PROAS, né? Isso são ações importantes, relevantes, que não passam pela AGIR, mas que de alguma forma se integram com o que a gente está querendo fazer. Como a gente se integra com isso, eu não sei.
né? Isso eu gostaria de ouvir até de vocês, né? Seria muito importante para a Agir, que está cuidando da pesquisa, ter uma integração com quem está cuidando da área social no mundo do ensino, né? Eu imagino que um aluno, né, que viveu condições sociais específicas, né, ele banhado de determinados conhecimentos, a chance que tem desse aluno desenvolver uma solução mais aderente ao contexto, né, lá do problema, é muito maior do que a de uma pessoa que nunca viveu aquilo, é muito maior. Então eu tenho a impressão que esses alunos que estão entrando nesses programas, provavelmente vão ser os alunos que vão ter as ideias mais bacanas, as ideias que com certeza eu não vou ter, né, por conta de trajetória, do que eu vivi até hoje e tal. Qualquer solução proposta por mim seria top-down, né, de cima para baixo, né? E não é isso que a gente quer. Isso eu já, pelo que eu estudei nos livros, eu já aprendi que no mundo social tem que ser de baixo para cima, senão não vai, né? Então isso aí eu já aprendi na teoria, agora eu vou praticar, né? E a extensão, gente, é engraçado, porque quando você lê o material teórico de extensão, é maravilhoso, cara. Né? É o diálogo dos saberes, né? É maravilhoso aquilo, né? E aí quando você entra lá no CIPROD lá e pega os projetos mesmo, né? Você vê que nem tudo é exatamente aquilo, né? Muitas vezes é uma coisa mais assistencialista, né? E aquilo me intrigou, eu quis estudar para ver por que era aquilo, né? E aí eu encontrei algumas explicações, né, até históricas, que eu achei bacana, queria compartilhar com vocês. Quando surgiu a extensão, né, nos anos 60, quer dizer, ela surgiu nos anos 30, né? Quando chegou nos anos 60 ela ganhou esse cunho social, na época do Jango, dessa galera, né, a UNE se mobilizou muito em torno do programa de extensão, ela tinha essa proposta transformadora dos diálogos e tal. E quando começou o governo militar ele se empenhou muito fortemente em diluir isso, né? Então ele tomou duas medidas que foram muito... que eu acho que essas duas medidas que ele tomou até hoje cunham muito dos projetos de extensão. A primeira medida foi separar aluno e professor, né? Eles criaram programas de extensão, que eram programas assistencialistas, em que o aluno ia lá prestar um serviço para a camada pobre, que não tem ideia, que não tem nada. Então é uma coisa de cima para baixo, o aluno vai, não tem professor, e ele presta um serviço para aqueles pobres coitados, que se ele não tivesse lá, eles iriam morrer, o dente ia cair. Essa é a lógica que foi criada com o programa Rondon e outros lá da ditadura, da época do período militar, com foco na extensão. Bom, acaba o período militar, né, as coisas continuam rodando, outros projetos surgem com esse caráter dialógico, do diálogo e tal, mas esse mundo que foi forjado na época do período militar, ele segue, né, ele segue. Você vê, muito dos projetos de extensão é dentista fazendo tratamento dentário, o oftalmologista que vai lá na cidade do interior atender o pobre coitado, e não sei o que lá. Isso é assistencialismo, né? E quando a gente parte desse princípio, a gente não consegue integrar a agenda de pesquisa com a agenda de extensão, né? Então, assim, eu não conheço perfeitamente o mundo extensão UF, né? Eu conheço pouco, eu conheço o que está lá na página da ProEx, o que eu consegui ver, o que eu conversei um pouco com o nosso atual pró-reitor, e que não me ajudou muito. O que eu vi até agora, o que eu conversei, não me ajudou muito, e eu tenho a impressão que a nossa agenda de pesquisa não está atrelada à nossa agenda de extensão. Essa foi a impressão que eu fiquei, eu posso estar errado, né? Enfim, desde já me desculpando se eu estiver errado, não pode ser que eu esteja errado, mas eu acho que seria legal o fórum se posicionar em relação a isso também, né? Então estou fazendo dois pedidos bem claros, que é o fórum buscar ações de integração com o que existe de desenvolvimento social no mundo do ensino, né? E o fórum buscar a integração com o que existe de desenvolvimento social no mundo da extensão, né? Que dessa forma a gente vai conseguir botar uma agenda de pesquisa a serviço dessa coisa do desenvolvimento social, usando os recursos humanos, né, adequados, que são as pessoas que vieram dessa realidade,
e usando o fórum, que é a extensão, né, o fórum adequado para essa coisa. Eu digo isso pelo seguinte, porque se a gente começar eu tenho conversado isso com o Fred, com outras pessoas, se a gente começar, se esse fórum começar a andar muito sem integrar com a ProEx, pode ser que a gente entre em rota de colisão, pô, isso não é bom. Né? O ideal é que a ProEx olha e fale, pô, que legal, eles estão fazendo, vamos entrar, vamos nos articular. Então hoje, nesse primeiro, a gente não convidou a ProEx. Seria legal que num segundo, a gente já com uma opinião própria, né? A gente chama a ProEx, pô, vem participar, é isso aqui, a gente quer, a gente gosta, é assim que a gente quer fazer e tal, né? Eu não quis convidá-los agora, nem ninguém das agências de fomento, né? A gente, obviamente, isso foi compactuado com o Fred, com a equipe, porque eu me senti inseguro, poxa, de trazer um top-down e não um bottom-up, entendeu? Eu quero que primeiro a gente se posicione, para depois a gente trazer o pessoal aqui, enfim, né? Que a gente... bom, então esse é o plano conceitual, né? E aí agora eu queria falar um pouquinho das políticas públicas, né? Quando eu mapeei as políticas públicas, eu encontrei três grandes filões, assim, né? O primeiro é a extensão, é o programa de extensão do MEC, né? O ProEst, exatamente, né? É um programa fantástico, esse programa existe desde os anos 90, tá? Ele foi criado em 92, teve 3 edições, encalhou, ficou parado de 95 até 2003, em 2003 ele volta, tá? Volta com, né, toda aquela efervescência social, Lula e etc., volta o ProEst e aparentemente agora veio para ficar, né, não vai descontinuar. O ProEst ele tem um problema muito sério, cara. Ele tem um problema muito sério. O ProEst ele é exclusivamente focado em alunos de graduação, cara. Esse é um ponto, porque quando eu falo na integração da agenda de pesquisa com a agenda de extensão, já há uma limitação clara no ponto de largada, que é o fato do programa de extensão oficial do MEC só oferecer bolsa para alunos de graduação e está escrito lá que é um programa para alunos de graduação. Ou seja, ele não é um programa de pesquisa para envolver alunos de pós-graduação, integrar com a graduação, com técnicos administrativos, que eu acho que é como deveria ser. Então, já adiantando para vocês aonde eu acho que está a oportunidade para a gente entrar, é entrar com a oportunidade de engajar a pós-graduação no mundo social da extensão. Né? Porque ali vai sair coisa, vai ter coisa ali. Por quê? Porque até hoje ninguém fez isso, pô. Então, se ninguém fez, quando nós tentarmos fazer, vamos errar algumas coisas. Mas a gente tem que agir com coragem, né? Outro dia eu vi um cara dando uma palestra, achei legal isso, né? Coragem, né? Vem de coração, é agir com o coração, né? Nunca tinha pensado nisso, né? A gente tem que ter coragem, pô, vai chegar lá e enfrentar isso. Vai ter gente contra, vão ter vozes que vão se levantar contra esse movimento, mas eu acho que é legal a gente botar isso pelo menos em pauta, tá? Esse ponto da integração. Então, um filão é esse do MEC, né? Que acaba tendo uma limitação muito grande com o mundo da pós-graduação por essa questão que eu coloquei para vocês. Uma solução para isso seria a gente propor um edital similar ao Vivinova para atender especificamente a pós-graduação e que tenha como foco a área de desenvolvimento social. É uma possibilidade, né? Se o fórum achar legal, eu levo isso para a nossa pró-reitoria, levo isso para a reitoria, brigo pelas bolsas, eu me comprometo a fazer isso, que eu acho que seria uma coisa inovadora, isso não existe ainda, né? Ninguém fez ainda. Então esse é um primeiro filão. Desculpa. Opa, perdão, foi a Regiane. Nada, Regiane, fica à vontade, essa é a minha. Não, e é importante porque os programas de mestrado profissional estão dentro dessa área legal você de ter falado conexão, os alunos não têm bolsa e seria muito importante essa conexão. Também acho. Legal você ter reforçado isso, acho que isso é, por favor, Ana. Não, queria lembrar que a pesquisa tem bolsas de CNPq, a graduação não tem. Então, a única bolsa que a graduação tem é a da extensão. Perfeito, legal você ter falado Então, isso. A discussão não. cuidado, Claro, porque senão, por exemplo, fazer um edital para pós, para desenvolvimento social e extensão, se isso for tirar a bolsa da graduação. Não, eu tinha pensado em fazer conjuntamente com a ProEx. Eu acho que sim, se a gente tiver as bolsas que a gente já tem para graduação e criar
criar outras após, aí sim. Tá bom. Agora, tirar da graduação que não tem Não, nada. a ideia não é tirar, não. É, Não, até só porque eu não pra tenho gente nem gerência pensar. sobre isso. Isso é um edital, só para vocês entenderem, como é que é o PROEST, tá? O Wagner, no caso hoje é o nosso pró-reitor, todo ano ele tem que mandar um projeto para o MEC, e o MEC aprova ou não uma determinada cota de bolsas para a UF. Então, nem querendo, ele não consegue mexer nisso. Isso tem vida lá própria. Né? E parte dessas bolsas, a UF casa com o dinheiro do MEC e a UF dá. Não é isso. O que eu estou dizendo é o seguinte, a PROP, ela criar paralelamente uma coisa que vai ser integrada com esse edital. Por exemplo, nós poderíamos criar um programa piloto com 10 bolsas. Para quem pediu um projeto de desenvolvimento social lá na extensão, o cara pode pedir uma bolsa de pós-graduação e a PROP entra com essa bolsa, só para dar um exemplo. Né? Um exemplo. Nesse cenário de vacas magras, né? Às vezes a gente consegue. Agora, se ele não começar a pedir, aí ele nunca vai conseguir. Então não é um em detrimento do outro, tá? Isso é importante deixar claro. Uma competição. Não. Né? No sentido de graduação e pós, né? Senão a gente desvia. Deixa eu só a Regiane falar, já te passo a palavra que ela tinha levantado o dedo. Porque no caso, assim, nos programas de extensão, a gente pode incluir como participantes sem bolsa os nossos orientandos Sem dúvida. dos programas de mestrado, que muitos já são profissionais, né? E, só que eles não têm bolsa, então eles são co-participantes. Eu agora, por exemplo, estou indo para um congresso dia 8 com uma estudante uma estudante daqui de graduação que é professora da rede e que a PROEX conseguiu financiamento para ela porque ela é co-participante. Uma coisa. A outra coisa, essa ideia da AGI ter uma bolsa para estudante pós-graduação, de programas de mestrado, de especialização, que tenham uma atividade direta, né, nessa relação com a tecnologia social, aí é outra questão. Eu acho que pode estar casado com a existência dessa participação já nos programas de extensão. Eu acho que Então, só tem que vai dar fazer o certo desenho. se tiver casado. Sem estar casado, não vai dar certo. Esse Porque é o aí meu tem que fazer o posicionamento. desenho. Fala seu nome, cara. Eu sou Paula, prazer, Paula Santiago. Enfim, eu estou ouvindo aqui também, isso para mim tudo é muito novo, né? Assim, eu sou da psicologia e assim, eu li o texto, né? E assim, uma coisa que ficou para mim muito marcada era como é que a gente, especificamente, para fazer um casamento, define quem é quem. Eu acho que essa é uma dúvida que todo mundo tem, né? Porque se você for vendo, tem horas que aquilo se mistura, né? E achei legal quando você falou dessa coisa assistencialista, que também aparece no texto, e assim, hoje, a diferença é o assistencialismo. Não é assim, é porque assim, o que aparece pelas políticas de extensão e o quanto a gente ainda não consegue mapear o que são as tecnologias sociais para nós aqui, como é que a gente casa? Uma coisa que a gente ainda não conhece muito bem. Né? Assim, isso ficou para mim como dúvida. Foi o lugar mais intrigante para mim do texto. Né? Assim, então, e aí isso, como é que a gente separa? Né? Assim, confessando, quando fui fazer o projeto inicial, eu não tinha muita clareza do que eu estava escrevendo, entendeu? Assim, se aquilo era ou não uma tecnologia social. E no seu texto eu falei, caramba, eu acho que eu dei um chute bem certeiro, sem saber o que estava fazendo. Mas eu tenho essa dúvida, inclusive porque eu também tenho projetos de extensão e o que me veio agora assim, caramba, então a gente está reproduzindo uma época de ditadura, assistindo pessoas sem uma coisa que você escreve muito, que é o empoderamento delas, né? Como é que a gente empodera e gera cidadãos autônomos, né? Que eu acho que é um pouco disso, né? Que possa produzir alguma coisa que tenha um retorno social, né? Que tenha um impacto, né? Assim, para mim o casamento depende também um pouco de como a gente vai fazer essa costura. Não, sem dúvida, acho que foi muito conveniente a sua fala. Inclusive até essa coisa do empoderamento, cara, desse grupo, né, que faz esse estudo comparado, tem um caso muito legal, cara, lá na Namíbia, uma favela gigantesca que tem lá, e eles quiseram fazer um projeto de mapeamento, né? Aí primeiro foi lá uma empresa, tirou umas fotos de satélite lá, não sei o que lá, e mapeou. Pá, né? Encalhou, não deu certo.
O outro cara chegou lá com o Google Maps, deu um telefone para cada um lá e falou, ó, roda aí com todo mundo, negocia e marca no mapa. Como é que é, qual é a casa de quem, não sei o que lá. Não preciso nem dizer qual foi o certo, né? Os caras marcaram, hoje em dia todo mundo tem a sua propriedade, eles deram o título de propriedade da terra para as pessoas a partir de um projeto de mapeamento que foi feito pelos próprios moradores. Eles é que trouxeram o mapa é esse aqui, você entendeu? E não deu briga nenhuma, uma coisa louca, assim, imagina, né? Uma favela, ninguém com título de... Desculpa usar a palavra favela, eu sei que também é ofensiva, né? Mas uma comunidade, né, toda, né? Não é não? Favela. E afirmativo. Tá bom, beleza. Favela. E bacana, né? Os caras conseguirem chegar num acordo a partir do mapa, né? Do mapa, e eles darem os nomes das ruas, dos lugares e tal, da maneira que eles acham, então, e aquilo virar oficial. Né? O governo olhar e falar, pô, é isso, vamos. Né? Sabe uma coisa que me chamou muita atenção hoje, tá? Foi uma fala assim, quem são os concorrentes? Gente, como é que a gente fala em concorrente em tecnologia social? A gente tem parceiro, a gente não tem concorrente. Aí você escreve assim meio por trás, será que quem vai ler vai fazer uma cara feia? Bom, desde já eu me desculpo com vocês que eu fui eu que escrevi isso, é papo de economista, né? Mas vocês já entenderam que eu estava escorregando, né? Que não era nada proposital. São essas coisas que a gente tem que estar afinando, né? Claro, Quais claro, são esses termos? claro. Como é que a gente vai construindo alguma coisa que dê a dimensão do que a gente está vendo e entendendo como uma, acho que é tecnologia social. É né? isso aí, cara, olha só, o edital quando saía antes, cara, de 100, eu já te passo, tá, Júlia? De 100 bolsas, a área social, o mundo social, né, tinham 5, mas não era o desenvolvimento social, eram projetos da área de humanas e sociais aplicadas que estavam ali, ou seja, desenvolvimento social não tinha nenhuma bolsa de 100 bolsas. A gente abriu agora essa nova rodada e tal, com os problemas que dele, já subiu para 25, que é bem razoável, né? E eu acho que ainda, cruzando com o mundo pós-graduação UF, eu acho que pode chegar a 1/3. Ainda tem espaço para subir. Né? Então, a gente pode e deve, né, trabalhar para que essa coisa tenha, e que esse movimento tenha mais volume, vamos dizer assim, tá? Por favor, Júlio. Acho que a sua colocação sobre concorrente me chamou a atenção, porque de fato existe uma concorrência, por exemplo, entre ONGs, pontos de cultura e projetos de extensão. O que a gente pode começar a elaborar são parcerias. Eu desenvolvi um projeto de extensão aqui que abria para parcerias e eu não havia, antes disso, pensado na possibilidade de fazer parceria com o ponto de cultura, já que estávamos trabalhando a mesma coisa. Foi um sucesso muito grande. Tem um projeto de extensão cujo parceiro era um ponto de cultura aqui em Niterói, cujo público era o mesmo. Então, não deixou de ser uma inovação gerencial trazer um ponto de cultura para trabalhar junto do projeto de extensão, já que o alvo era o mesmo público. Então, na verdade, eu acho que os projetos de extensão têm, na verdade, um grande concorrente, sim, que são os pontos de cultura hoje que desenvolvem com profissionais qualificados, estudantes universitários, além das ONGs também, muito do que os próprios projetos de extensão tinham originalmente como sua meta. Então, na verdade, o que era antes exclusivo da universidade, nos últimos 20 anos, acabou se diversificando por outras atividades que também intervêm no social. Acho que uma das iniciativas interessantes é buscar parceria. E a parceria, por exemplo, com pontos de cultura é ótimo para o projeto de extensão. Parceria com algumas ONGs que já estão instaladas em áreas onde os projetos têm que se dar, também é uma forma de você até promover um upgrade do próprio projeto de extensão. Então, acho que o projeto de extensão tem que ser pensado também nessa associação interna com a pesquisa, mas também numa associação externa com outros setores que desenvolvem atividades similares, até para fortalecer e quebrar um pouco o preconceito que existe de que a universidade chega para desenvolver um projeto de extensão de maneira assistencialista, transformando o trabalho de forma mais associativa. Isso é interessante. Bom, aí, seguindo, só para não perder o fio da meada aqui, então um é o MEC, tá? Que seria o que está, vamos dizer assim,
ele acaba parando lá, ele chega para a Pró-Reitoria de Extensão, tá? Tem um que é do MCTI, que ele tende a chegar para a Pró-Reitoria de Pesquisa, Pós-Graduação e Inovação, né? O MCTI, ele tem uma secretaria, cara, de desenvolvimento social, chamada CECIS, né? Também torci, assim, existe isso, né? E tal. E por acaso, cara, existe. Teve um cara que fez uma tese de doutorado, cara, um aluno do Renato Dagnino, lá de Campinas, fez uma tese de doutorado sobre essa secretaria lá do MCTI. Ele mete pau na secretaria e depois chamaram esse cara para ser diretor de desenvolvimento social da FINEP. Ele era diretor de desenvolvimento social da FINEP até um mês atrás, né? E aí a tese de doutorado dele, ele basicamente descobre o seguinte, está lá escrito, tá, gente? Quem quiser ver, vai lá, o nome dele é Rodrigo Fonseca, o orientador dele foi o Renato Dagnino. Ele percebe o seguinte, essa secretaria, quando foi criada no MCTI, na época do PSB, o PSB fez uma opção de operar as emendas parlamentares do partido todas dentro dessa secretaria. Teve um ano lá que essa secretaria no Ministério correspondeu pela metade do orçamento do Ministério. Aí quando ele começa a destrinchar os projetos, né, que rodam lá dentro, ele vai projeto a projeto. O deputado tal, deu dinheiro pro fulano tal, entrou aqui, foi o Beltrano, o cara vai lá, eu não sei como é que chamaram esse cara para ser diretor da FINEP. Talvez ele não tenha contado alguma coisa que, né, não apareceu lá. Mas enfim, e é incrível como ele vai, enfim, não é nada de corrupção, não estou falando isso, mas não tem nada a ver com a área social. O negócio está passando pela área social, mas a área social era apenas uma barriga de aluguel para aquela coisa passar por ali, né? Então era dinheiro pra caramba, né, mas sem uma política clara, tá? Então existe essa secretaria. Na FINEP tem uma diretoria, tá? Da área social. O CNPq não tem nada, tá? O CNPq não tem nada. E existe uma estratégia nacional de ciência, tecnologia e inovação, tá? Que ela é de 5 em 5 anos, eles criam esse documento, que em tese é o documento que vai balizar a atuação das agências de fomento. Esse documento fala em desenvolvimento social, né? Ele fala em inovação para o desenvolvimento social. E aí ele coloca três eixos, tá? Um é o da sustentabilidade, tá? Que eu, lendo aquilo ali, minhas reflexões, né, lá, eu já achei que não deveria estar ali. Porque nem toda ação de sustentabilidade necessariamente resolve um problema social, né? Então, por exemplo, uma empresa de painéis solares, ela pode muito bem existir, fabricar o painel solar, pagar péssimos salários para os seus funcionários, instalar os painéis em condições péssimas, e que ela ganhar uma grana, ele está fazendo mal para a sociedade, na verdade, ele está reforçando os problemas da sociedade. O fato dele ter uma tecnologia que melhora o meio ambiente não quer dizer que ele esteja melhorando o lado social. Então, misturar essas coisas, aí vai uma crítica minha em relação à sustentabilidade. A outra área que eles chamam de popularização da ciência, né? Que eu achei bacana aquilo. Por acaso, nos e-mails de vocês, eu vi que muitos de vocês querem entrar na área educacional, estão relacionados à área educacional, que tem tudo a ver com popularização da ciência. Então, eu acho que esse é um tag, né? É um termo, é uma palavra-chave que a gente poderia ter mais no nosso dia a dia e tal, que é essa coisa da popularização da ciência. O CNPq toma conta disso. Embora não tenha uma área social no CNPq, ele tem uma área de popularização da ciência, ele abre edital todo ano para isso, né? A CAPES também, a colega acabou de colocar aqui, eu não olhei a CAPES, né? Cometi essa gafe de não olhar a CAPES, mas enfim, então tem dinheiro para isso com esse nome. E a terceira perna é o que eles chamam de inclusão produtiva e social, que é tudo, né? É tudo, né? Ou seja, o negócio está mal parado, né? Isso é no MCTI, né? No MCTI. A FINEP, cara, curiosamente, obrigado, Fred. A FINEP, curiosamente, ela quando fala em inovação para o desenvolvimento social, peraí. Ela coloca tecnologia assistiva, cara, como o principal programa dela.
Só que, pô, eu também não estou convencido que você desenvolver uma cadeira de rodas melhor, né, do que a que existe, resolve problemas sociais, pô. Tudo bem, você vai estar incluindo o cadeirante, você vai estar ajudando o cadeirante e tal, mas qual é o papel do cadeirante nisso? Você empoderou o cadeirante como? Ele foi um ator, sabe, o negócio não está, conceitualmente está muito mal parado. Mas eu estou vendo isso como uma oportunidade, porque se nós nos organizarmos aqui, nós podemos também pautar as agências, né? Porque, pô, o pior dos mundos é quando a agência já tem uma pauta e a pauta está mal feita, né? Se eles não têm, é até bom que a gente pode pegar e pautar. Então seria legal a gente ter um documento da UF dizendo, ó, a UF enxerga a área social de tal maneira, né? E aí levar para vamos dizer assim, pro fórum que a gente tem mais ingerência, que é a FAPERJ, né? Que trata do Rio de Janeiro. A FAPERJ não tem uma área social. Eu acho que deveria ter. Não tem. Né? Então tá aí. Ele pode propor a criação disso, né? Inclusive chamaram o pessoal da FAPERJ aqui e falaram, a gente quer isso. E aí? Joga para eles, aí quem sabe? Pode ser que eles digam, não, vamos criar, bacana, é importante, vamos ter. Ou digam, não vamos ter. Não sei, mas vamos propor pelo menos, tá? Então eu já falei do MEC, que aí teria que ter a CAPES, né? Como a colega falou, eu só coloquei o PROEST, mas a CAPES também põe dinheiro nessas coisas, né? A gente tem o MCTI, né, com o CNPq e a FINEP, e aí tem uma terceira perna, que é uma perna que está totalmente fora desse mundo, né? Que é o Ministério do Trabalho e Emprego com a SENAIS. Eles têm uma Secretaria de Economia Solidária, né? Essas incubadoras de cooperativa, essa grana que vem para esse mundo e tal, vem dessa secretaria que fica nesse ministério, né? Aquela galera do Bolsinger, lá da USP e tal, enfim. Eles criaram uma rede de incubadoras de cooperativas, criaram esse programa e tal. Então são três frentes, né, de políticas públicas que eu acho que seria importante a gente se organizar para, né, pleitear, tem que ter grana. Sem dinheiro a gente não vai conseguir fazer muita coisa. Por favor. É o seguinte, quando você fez esse mapeamento, a categoria que você buscou foi só a estrutura focalizada em tecnologia social, ou você procurou outras formas de políticas públicas? Eu só procurei, são as políticas públicas que endereçavam universidades. E, obviamente, tem muita política pública para essa área que não tem nada a ver com a universidade. Independente de estrutura ou de, por exemplo, fundo. Porque, por exemplo, o que estava me vendo na cabeça que me devolveram foi o Ministério da Justiça tem um fundo de direitos difusos. E aí eu não sei o quanto que a difusão desses direitos leva a uma relação com a universidade. Geralmente, Adilson, posso estar enganado, mas geralmente esses fundos, quando eles vão abrir uma chamada, ele vai lá, faz uma parceria com o CNPq, com a FINEP, com alguém. Eles abrem chamadas próprias? Esse do Ministério da Justiça, não. Eu não sei. Tem que dar uma olhada, eu não conheço esse. Tá bom. Se você não sabe, é porque só vai para os amigos. Mas, enfim, não quer dizer que a gente não possa ser amigo deles, né? Exatamente. Acho que essa mobilização aqui é para isso, cara. Descobrir onde está a grana, ter uma posição, não vou chamar de única, que eu não gosto dessa palavra, mas ter uma posição convergente e conseguir chegar lá e colocar uma pauta, ó, gente, nós queremos isso. E aí eles podem dizer sim ou não. E aí, dependendo do sim ou não, a gente vai mais uma rodada. Tem fundo setorial do audiovisual, tem. Né? Então, Que não são especificamente voltados para isso, mas que podem ter uma perna nisso. Eu concordo contigo. E, obviamente, o mapeamento que eu fiz é o início, né? Poxa, uma pessoa que nem é da área, né? Isso aí ainda pode ter várias outras rodadas. Eu tenho certeza que a gente ainda vai descobrir muita coisa dentro disso. Então, falando das políticas públicas, né? Esse mundo dos Senais é interessante, eles têm essa rede de incubadoras com 60 e tantas, tem a Fundação do Banco do Brasil, que todo ano financia as tecnologias sociais, né, que é um movimento bacana também, a gente está envolvido, né? Bom, aí agora no terceiro bloco dessa fala, o último bloco, né, eu queria
pontuar essa diferença entre o que brotou, o que surgiu no FRJ com o que brotou e surgiu na PUC, né? Então, primeiro falando da PUC, a PUC é uma universidade privada, sem fins lucrativos, né? Mas geralmente, vocês sabem, né, os alunos que estudam na PUC, tirando os bolsistas, são alunos de padrão alto, né? Quem tem R$2.000 para pagar por mês na universidade é porque ganha pelo menos 10, né? 3.100, então ganha pelo menos 12, vamos subir um pouquinho mais, né? Mas enfim, é alguém que tem o dinheiro, pô, não é uma pessoa que vem de classe baixa, né? Eu acho que essa premissa a gente pode usar claramente. Se não é bolsista, está pagando os 3.100 é porque tem dinheiro, né? Ninguém, né? O cara tem grana. Mas é engraçado o que surgiu lá, cara. Lá, primeiro, a área de extensão deles é exclusivamente voltada para cursos. E são cursos que não tem nada a ver com a área social, são cursos, é o CCE. Né? Você vai lá fazer um curso de qualquer coisa, de design, de qualquer coisa. Né? É um negócio bem comercial mesmo. Né? E a área social deles caiu dentro de uma coisa chamada RESPUC, Responsabilidade Social na PUC. E eles fazem projetos sociais de responsabilidade social. Então eles vão lá, bem assistencialista mesmo, uma coisa bem... Parece muito esses projetos de empresa, por exemplo, da Coca-Cola, que vão lá numa comunidade, montam alguma coisa, fazem um projeto lá, mas uma coisa muito mais de propaganda do que um negócio... E por acaso os projetos da PUC, muito centrados na Vila das Canoas, naquelas comunidades que tem ali em cima, né? Muito provavelmente porque eles têm medo daquilo começar a descer mais e começar a atrapalhar os planos, né? Então, assim, achei muito comercial o que é feito lá. Eles têm uma incubadora de negócios sociais. Eu fui lá conversar com a pessoa, a Kátia, né, que é a pessoa que coordena essa incubadora. E o que eu achei interessante que eles colocaram lá é o seguinte: primeiro, é uma incubadora, mas os empreendimentos são incubados em loco lá na comunidade de onde eles vêm, né? E o objetivo deles é criar um tecido de negócios dentro das comunidades. Então eles vão lá dentro da Vila das Canoas, aí mapeiam se tem lojinha de informática, se tem restaurante, se tem lavanderia, se tem não sei o que lá. Aí treinam o cara para montar aquilo e tal. Então são negócios convencionais em ambientes desfavorecidos. Esse é o foco da PUC. Eu olhei a SPM é parecido também. O caso muito legal que a SPM usa direto e tal, que é um trabalho que eles fazem muito próximo, é com o Ponto Cine Guadalupe. Né, que eles não criaram, mas interagem muito com aquele pessoal. E aí eles usam aquilo para mostrar que é uma inovação no canal de venda, porque a Malu Mader faz o trailer específico para Guadalupe. É bacana, né? Não sei se vocês já viram, eu vi lá o videozinho, né? Vai um caminhão, cara, andando na rua, um carro de som, andando na rua em Guadalupe, com o ator do filme, dizendo, né? Você, morador de Guadalupe, veio no cinema hoje, não sei o que lá, eu vou estar lá pra você, uma propaganda personalizada. E é um carro de som, cara, um caminhão que vai andando assim no bairro, e antes de começar o filme, ficam as pessoas na porta do cinema puxando, assim, as pessoas, vem ver o filme e tal. Tá sempre cheio, bacana, ele manda bem e tal, enfim, né? Mas é uma abordagem totalmente diferente do que brotou, por exemplo, na UFRJ, né? Na UFRJ, a história é o seguinte: quando o Betinho volta, né, lá em 90 alguma coisa, acho que 94, né, ele volta muito antes disso, mas em 94, quando começa o movimento da ação contra a fome, não é isso? Não era isso? Ação da Cidadania. Obrigado, Gilson. Quando ele começa isso, ele coloca uma provocação, né, que seria importante que os setores da sociedade se mobilizassem e tal. E lá na COP, eu fiquei surpreso de saber, através do Pinguelli, né, na época, ele que era ligado ao Betinho, pegou junto com o Gonçalo e desafiou, falou, a gente precisa fazer alguma coisa. E é daí que surge a ideia de ter incubadoras, cooperativas e tal, vem da história do Betinho, cara, olha que loucura, né? E eles demoraram 3 anos para criar. Né? O negócio foi em 94, a incubadora só foi criada lá em 97. Bom, o fato dessa incubadora trabalhar, o foco, o centro de gravidade deles é o indivíduo. Então, assim, todos os elementos deles, eu lembro, assim, uma coisa que me marcou muito quando eu perguntei para o Gonçalo qual tinha sido o maior desafio dele, ele me falou uma coisa que eu fiquei chocado. Ele falou assim, o maior desafio
foi ensinar essas pessoas aqui a planejarem suas vidas mensalmente, não de forma diária. Aquilo para mim foi eu nunca imaginei que isso seria. Eu falei, não, Thiago, imagina, esse cara é catador, pô. A vida toda o cara catou a latinha num dia, recebeu o dinheiro do dia, gastou o dinheiro do dia, no dia seguinte ele acorda e vai catar a latinha de novo, pô. Aí você pegar e ensinar esse cara a pensar o dinheiro por mês, chegar no dia 1 do dinheiro do mês para ele, o dinheiro tem que durar até o dia 30 e tal, é um desafio danado, né? Então eles criaram um sistema de indicadores com o indivíduo, se o filho do cara está na escola, se o cara bebe, se o cara, enfim, né? Eles criaram lá um esqueminha todo clarinho para poder ver a evolução do indivíduo, né? E aquilo ali eu achei muito bacana, aquilo. Então várias cooperativas do ponto de vista financeiro são um desastre, mas do ponto de vista social é um sucesso estrondoso, porque ele conseguiu tirar 40 pessoas da, vamos dizer assim, eu não quero chamar de miséria, porque também quando eu comecei a estudar, eu comecei a descobrir que exclusão não tem nada a ver com renda, né, cara? Tem nada a ver com renda, cara. Extrema vulnerabilidade social, estou ajudando a palavra, tirar a pessoa da extrema vulnerabilidade social, talvez para uma outra vulnerabilidade. Impressionante, cara. Eu li um livro daquele economista Amartya Sen, né, Desenvolvimento como Liberdade, né, Development as Freedom. É um indiano, né, é um prêmio Nobel, enfim. E tem uma passagem do livro que me marcou muito, cara. Ele compara os indicadores sociais da população negra de Chicago com a população do estado de Kerala, na Índia, que é um estado comunista que tem dentro da Índia, né? A renda da população negra de Chicago era 4 vezes maior que a renda dessas pessoas lá em Kerala. E, cara, os indicadores sociais eram um banho, assim, todos, expectativa de vida. Não tinha nenhum que os negros de Chicago ganhassem de Kerala. Aí ele também compara com uma outra província pobríssima lá da China e tal, tira e queda, mesma coisa. Apesar da renda ser muito maior, indicadores sociais muito piores. Então, assim, não é dar dinheiro, pô. E aí ele coloca lá o que ele considera como empoderamento, né, da voz política, voz cultural, voz não sei o que lá, que ele chama de capacidades, né? Das capacidades para o cara ter a inserção social. E aí, então lá no mundo lá da IPCP, eu percebi muito eles focados nessas capacidades. E de maneira bem sincera, eu acho que ali eles estão fazendo um trabalho de mais volume. É muito mais, a universidade tem muito mais a contribuir num mundo em que a gente tem que criar paradigmas novos do que nesse mundo que é um negócio convencional, que só é no lugar que não é convencional. Por favor, querido, desculpa, não deixe passar a palavra. Não, na verdade eu acabei. Já acabei. Repete o nome do livro. O livro é Desenvolvimento como Liberdade, Development as Freedom. Eu tenho o PDF do livro. É a pirataria escorrendo aqui. Mas nesse caso é pro bem. É cópia alternativa para a socialização da cultura. É isso aí. Ele ia deixar, o Amartya Sen deixaria, ele permitiria esse compartilhamento. Nessa linha, eu acabei de voltar de Cuba e eu fiquei impressionada com exatamente com essas questões que você está colocando. O poder aquisitivo da população, né, que é baixíssimo, e o índice de desenvolvimento social, né, a cultura. Qualquer pessoa que você conversa na rua, né, sabe quem é presidente do Brasil, sabe dar uma leitura. Eu morei em Cuba, cara, eu fiz o sanduíche lá. Eu fiz o sanduíche lá, eu tenho amigos lá, é incrível aquilo lá, cara, é incrível. E eu não sou comunista, eu morei em Cuba por um outro motivo, que não tem nada a ver com comunismo, mas voltei de lá mais vermelho. Voltei de lá um pouquinho mais vermelho. Mas é incrível, cara, é incrível, é emocionante, assim, algumas coisas, né? E vai nessa linha, né, da gente pensar o que é que a gente pode possibilitar dentro dos projetos que a gente desenvolva, no sentido da tecnologia social. Se calhar que na linha do Paulo Freire, você já
aprende a ler o mundo e qual é o lugar que esse sujeito ocupa, né, na estrutura social, e a partir daí o que ele pode, né, através das associações, através dos agrupamentos, ter uma ação que modifique a sociedade. Né? Então, dentro do que é, o que você está colocando, e eu tenho essa mesma, né, posicionamento, que o nosso foco poderia tender por aí. Né? O que nós podemos, com os nossos projetos, possibilitar que não só a população tenha um acesso maior ainda, mas um empoderamento num local, num lugar em que ela lê o mundo e trabalha para modificar esse mundo. E a partir daí modificar o mundo. É isso mesmo. E até nessa linha, cara, assim, voltando àquela coisa de qual é a importância da pesquisa, eu sei que o que eu vou falar é forte, mas eu tenho a impressão que pô, o papel da pesquisa nesse mundo dos negócios sociais é um papel marginal. Não tem que pesquisar, pô. O cara chega lá, vai vender, é contador, é não sei o que lá, não tem muita pesquisa por trás disso, né? Agora, um novo formato de empoderamento, como dar voz para o cara, como fazer o cara participar e tal, isso exige pesquisa. Isso não é uma coisa que vai sair do conhecimento convencional. Isso vai ser um outro conhecimento. Aí. Então, assim, eu acho que a nossa contribuição ela é muito maior nesse cenário em que a pesquisa ela exerce uma influência maior, né? Primeiro porque nós somos pesquisadores, né? E aí a pesquisa é uma coisa importante. E segundo porque eu acho que ninguém está fazendo isso, cara. Isso é muito importante para ninguém botar a mão nisso, cara. Lá no caso da FRJ, eu vi lá aquele laboratório do Soltec, né? Um laboratório de solidariedade técnica, né? Que é mais desse mundo das cooperativas e tal. E aí você tem o LDTS, Laboratório de Desenvolvimento de Tecnologias Sociais, né? Que já é mais com foco não no cooperativismo, mas talvez nos negócios sociais e tal. E lá eles conseguiram fazer uma coisa muito bacana, cara. Eles criaram um núcleo interdisciplinar dentro da engenharia, chamado NIDES, Núcleo Interdisciplinar de Desenvolvimento Social. Então, dentro da engenharia, eles deram um jeito de juntar alguns laboratórios e criar um núcleo que tem como objetivo constante desenvolver tecnologias para empoderar populações e tal, né? É muito relacionado também à maneira como as populações se apropriam da tecnologia da informação, né? Como que eles usam, que tipo de usos podem surgir no futuro, porque isso vai estourar, gente. Essa coisa agora com a impressão 3D, tá? Com a geração distribuída de energia, a energia vai ficar barata, cara. Né? O meu colega aqui que trabalha na incubadora aqui acabou de me mandar aqui uma mensagem, ele está no encontro lá no Rio Centro, no encontro de novas tecnologias do NIT, e ele está me dizendo aqui que ele acabou de ver um projeto lá com um brasileiro, cara, bacana. O cara constrói drones com sucata de iPhone. O cara pega o iPhone, e já o cara abre o iPhone, tira as pecinhas do iPhone, a câmera, não sei o que lá, junta umas outras e monta um drone, cara. Não é pesquisador não, cara. Aluno de FITech. Provavelmente de classe baixa. Provavelmente nunca nem teve um iPhone. Entendeu? É uma coisa que o cara tá lá, fez, pô. O cara fez um drone. É muito legal. Muito bacana. Muito legal. Então, assim, a maneira como as classes em desvantagem vão utilizar a tecnologia, essas novas, isso que aconteceu com a telefonia, que aconteceu com a internet, isso agora vai entrar na energia e vai entrar na impressão 3D. Que hoje a impressora 3D custa 4 mil, mas daqui a pouco vai ter impressora 3D funcionando jogada no lixo. Como tem hoje a impressora 3D. Então o cara que não tem dinheiro vai conseguir ter uma impressora 3D. E o que ele vai fazer com a impressora 3D, eu não sei. Mas eu tenho certeza que ele vai fazer uma coisa que vai deixar todos nós aqui de boca aberta. Que ninguém aqui está imaginando, mas ele vai fazer e vai ficar todo mundo, cara, ele fez. Né? Então, assim, esse empoderamento através da tecnologia, eu tenho a impressão que ela vai aumentar, cara. Os sensores estão ficando muito baratos, as coisas estão ficando baratas. Então, o que essa juventude vai ser capaz de fazer com a tecnologia vai mudar muito, cara. Vai mudar muito. E se a gente pegar essa onda no início, eu acho que a gente tem um potencial aí enorme de contribuição e de avançar.
Bom, acho que era isso que eu queria falar com vocês. A gente já está se aproximando de meio-dia, né, Fred? Então, fechar para a gente fazer a visita lá, almoçar e depois voltar para o período da tarde. Obrigado, tá, gente?